Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Olá! Começando mais um episódio do nosso Conectando Mentes Curiosas, direto do Web Summit 2025 no Rio de Janeiro. Estamos aqui, eu e Manu, minha parceira desse episódio, e vamos receber um convidado especial, o Jacó, da Jus Brasil. Ele vai contar muitas coisas pra gente. Jacó, primeiro eu quero te agradecer. Muito obrigada por topar conversar com a gente, né, dispor do seu tempo. A gente sabe que o evento aqui é corrido, então muito obrigada por topar bater esse papo com a gente. Obrigado, Érica. Prazer todo meu. Obrigado, Manu. O Web Summit, eu costumo dizer que ele inquieta e aquece nossas mentes, né? Então a gente está aqui com a mente fervilhando, muitas ideias, muitas coisas novas. Você descobre, inclusive, que existem novas profissões, novos negócios, novos mercados. Então acho que é um ambiente super legal para a gente trocar uma ideia e conversar sobre tecnologia, sobre marketing, enfim, sobre o que vocês quiserem aí, estou à disposição. O prazer é todo meu. Eu agradeço o convite. Obrigada, a gente está muito feliz. Eu costumo brincar que eu sou do país Bahia e hoje a gente está também com mais um representante deste país aqui nesse episódio. E queria te convidar, Jacó, para contar as novidades do JUS. O que é que você está falando aqui da IA, desse novo lançamento? Isso, só pegando o seu gancho do país Bahia, o Jus Brasil é também uma empresa baiana, né? A gente tem muito orgulho disso. Somos uma empresa que esse ano completa 17 anos, né, de história. Olha que legal. Né? Nasceu em Salvador, lá em 2008, espero que eu não tenha errado a conta aqui. E de lá para cá vem evoluindo, vem criando novos produtos, tem inovado o tempo inteiro. Empresa de tecnologia tem muito disso, né? A inovação é uma constante. Tem uma expressão que a gente usa no JUS que eu gosto muito, que é: por aqui não aceitamos o subótimo. Né? Eu adoro essa expressão, porque é sempre essa busca da excelência, da fronteira ali do conhecimento e do conhecimento profundo. Acho que a grande novidade do JUS Brasil, que o mercado tem falado, né? Eu costumo dizer que foi um filho que nós colocamos na rua no último dia 19 de março, foi o lançamento do JUS IA. O que é o JUS IA? É o nosso novo produto, então por isso eu marco na empresa, né? Porque sempre você tem um produto, você vai evoluindo ele, criando novas features, novas skills, soluções, mas agora não, o JUS IA é um novo produto mesmo, é o primeiro produto do JUS Brasil completamente estruturado com a IA generativa, né? Que tem essa diferenciação da IA para a IA generativa, e com o JUS IA a gente quer ajudar o advogado, a gente vai solucionar para o advogado três casos de uso, né? Que as pesquisas mostram, né, que são os casos mais esperados pelo advogado na solução das dores através da IA generativa. O primeiro é na criação de documentos, né? Então você consegue com o JUS IA criar documentos, petições, contestações, enfim, documentos que fazem parte do dia a dia do advogado. Você consegue também fazer perguntas jurídicas, que nada mais é do que trabalhar a pesquisa de jurisprudência, mas numa linguagem natural agora, né? Não mais fazendo uma busca booleana apenas, mas conversando com a máquina para poder tirar dela respostas mais naturais e que te ajudem a conectar pontos. E o terceiro ponto, que eu acho uma coisa super interessante que nós conseguimos agregar ao produto, é o que a gente chama de analisar referências, que é quando você consegue imputar um documento jurídico e a partir disso a gente faz uma checagem se as legislações citadas e as jurisprudências citadas naquele produto de fato estão atrelada à nossa base de dados. Portanto, você consegue saber se de fato existem, né? Seria uma checagem de um documento jurídico, muito o que legal. No mundo das IAs, né, é cada vez mais importante. Costumo dizer, né, lá nós temos isso como premissa. A gente sabe que quando a gente fala de GenAI, velocidade é algo muito importante, mas no direito, tão importante ou mais importante quanto é a confiança. E o JUS IA trabalha muito nessa perspectiva. E esse tem sido um dos pontos mais polêmicos, né, do uso da IA generativa pelo mundo jurídico, né, a confiabilidade da informação que é trazida ali. Então, acho que é muito bacana você comentar esse duplo cheque, né, essa conferência com o banco de dados, de um banco de dados que dispensa comentários aqui do quanto ele é robusto e do quanto ele traz informação boa para o advogado. Chuta uma quantidade... Não só para o advogado, né? Chuta uma quantidade de documentos que você acha que a gente tem hoje no nosso banco. Nossa, não faço ideia, não vou nem arriscar, mas devem ser milhões. Manu, vai lá. 1 bilhão de documentos. Foi bem, Manu. Foi bem. 1,2 bilhões de documentos públicos hoje estão no banco de dados do JUS Brasil. Meu Deus. E é isso que faz com que a gente acredite, né, que nós tenhamos totais condições de ser competitivos e de se diferenciar nesse mercado de IA, né, para o direito, né, de uma IA especializada para o direito. Sim. Uma coisa que eu acho essencial de dizer para quem está nos assistindo: todas as respostas que nós damos em JUS IA
elas são referendadas na nossa base de dados. Portanto, você consegue clicar e conferir. Então, quando eu trago uma resposta em uma jurisprudência... Isso dá um conforto. Meu Exatamente. coração fica até quentinho de ouvir isso. Né? A gente tem visto muitas notícias aí de juízes, de magistrados que têm recusado petições porque tem jurisprudências que não existem, por exemplo. Né? E magistrados que utilizaram, inclusive, às vezes, sem querer, uma jurisprudência que não existe, porque a IA apresentou aquela jurisprudência. Em né? juiz de isso não vai acontecer porque todas as júris citadas, elas são hiperlinkadas com a nossa base de dados. Você consegue, inclusive, ler as júris completas se precisar. Enfim, porque acreditamos nisso, né? Pela nossa marca, pela nossa relevância no mercado e pelo nosso propósito, confiança é um atributo sempre necessário, né? Sine qua non para o nosso trabalho. E o que você diria que são os principais desafios, né, que a Jus Brasil, na verdade, soluciona hoje? Porque, assim, a gente estava até conversando um pouco aqui antes de começar a gravar o episódio, do quanto a Jus Brasil começou de uma forma e ela foi ampliando o leque de soluções que ela leva para um público que não necessariamente é só de advogados hoje, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, que é um crescimento orgânico e exponencial dentro de uma funcionalidade que foi criada a princípio para um objetivo específico e menor e foi abrindo até agora ter uma série de opções para fortalecer aí o mercado. Um dos nossos fundadores, o Luiz Paulo, né, lá a gente chama ele de LP, ele conta uma história muito legal, que é lá atrás, quando eu não estava na empresa, né, logo que ela surge, quando eles começam a perceber que o crescimento de acessos ao site do Jus Brasil era desproporcional ao crescimento de advogados no país, né? Então surge essa dúvida. Alguma coisa estava estranha. Tem mais gente vendo a gente do que o público que opera o direito, né? Não somente advogados, mas se você considerar servidores públicos que trabalham com direito, magistrados, enfim, todo esse ecossistema. E daí ele usa uma frase que eu acho que explica muito bem isso, que ele fala, aí nós percebemos que a doença é mais importante para o paciente do que para o médico. Então o processo, a informação processual, a informação jurídica é tão importante ou até mais importante para o cidadão do que para as pessoas que operam direito. Porque eu quero saber se o fato do meu celular ter chegado em casa 20 dias depois do que o e-commerce me prometeu gera para mim algum tipo de dano que eu posso ter isso assegurado na justiça. Se o meu voo atrasou 6 horas, se isso é uma coisa que me dá ou não algum direito. Então eu quero saber disso, né? Mesmo que eu precise, claro, acionar um advogado para garantir o meu direito para acessar a justiça. Então aí, Érica e Manu, a gente chega nesse lugar hoje de 30 milhões de usuários únicos por mês. Uau, né? gente. Por mês é um número... Um número que coloca a gente... entre top 20 sites brasileiros. Aí eu estou falando de todos os sites, inclusive sites jornalísticos, né, que tem um amplo interesse público. E faz com que a gente tenha hoje um produto super consolidado no mercado, que é o Consulta Processual, onde as pessoas assinam o Jus Brasil para acessar seus próprios processos, né? Se pensarmos que são mais de 90 tribunais, diversos sistemas, é um acesso que é um acesso público, né? Todos esses dados são públicos, mas são dados que para ser acessados é preciso enfrentar algumas barreiras digitais, às vezes, são pessoas que não têm que não nasceram no ambiente digital, tal. A gente quebra essa fricção, dá isso de forma facilitada, e agora a grande cereja do bolo, que é do ano passado para cá, nós temos investido também em IA generativa para esse usuário, e hoje ele consegue, com o uso da IA generativa, a gente traduz para o usuário o passo do processo. Então, muitas vezes tem lá concluso para despacho. Né? Um usuário comum, um cidadão comum, ele, legal aqui, mas eu não entendi. Até assusta. Ele até assusta. Daí aí ele vai ligar para advogado, às vezes um pouco ansioso, porque o processo, às vezes, é a vida daquela pessoa. Sem né? dúvida, sem dúvida. Não é mais uma história, é a sua vida, Sem é a sua esperança, a sua expectativa. E ele vai ligar para o advogado, doutor, o que é concluso para despacho? Né? Hoje a gente tem com IA generativa condições de, no produto, dizer a ele que concluso para despacho significa que provavelmente o processo foi para o magistrado, não sei se estou falando certo aqui, tá? Para decisão final, enfim, mas a gente traduz isso e tem sido assim muito legal
A Carol estava aqui antes de mim, né, gente? Falando sobre o usuário. A gente no Jus Brasil é apaixonado pelo usuário. Isso é Tudo muito que a gente legal. faz, a gente mede com o usuário e tal. E quando eu falo que é um filho que a gente tem muito orgulho, que é esse lance da interpretação, é porque os usuários já têm dado muitos feedbacks positivos, né, de como essa tradução, né, do juridiquês para ele faz diferença. Eu acho que é isso, né? Vocês estão ouvindo os usuários para desenvolver essas ferramentas, porque é o que você falou, a gente começou com um público. Aí começou a olhar um comportamento que era diferente daquele público-alvo inicial. Então, assim, deixa eu ouvir, deixa eu ver o que tem aqui, e assim vocês foram expandindo. Então, acho que isso é muito bacana, né? Sim, sim. E esse é um investimento intencional, né? Tanto na Sim. área de CS, né? Todo aquele acompanhamento pós-venda que nós fazemos para os clientes, né? Aí estou falando tanto de clientes no B2B, quanto no B2G, quanto no B2C. E nós temos também uma área liderada pela Vanessa lá, que é uma grande profissional, que trabalha essas pesquisas de forma contínua e rotineira com os nossos usuários, desde beta testers, quando se trata de alguma coisa nova que nós vamos lançar, até mesmo acompanhamento, não só do uso do produto, mas de expectativas, enfim, de captação de pensamento do que eles esperam que um dia a gente resolva para eles, enfim, é muito legal isso. E uma coisa que eu aprendi, eu vim de televisão, na televisão a gente respeitava muito a audiência, e em tecnologia isso ainda é mais forte, né? O usuário no centro de tudo, porque é ele quem, no final, comanda, né, as ações. Uma coisa que eu acho muito engraçada, Jacó, quando eu vejo, a gente até comentei aqui contigo um pouco antes, é que a gente é do ramo jurídico, então a gente já conhece o Jus Brasil com essa finalidade, mas de repente quando entra na rede social, em um perfil de fofoca, de uma celebridade, tá lá o meme, consulte o Jus Brasil, ouvindo o Jus Brasil, ensinando a pessoa a ir lá para ver uma questão de dates, já responde processo e não responde, isso é muito bacana. Sim, né? No Twitter a gente faz acompanhamento lá, né? Monitoramento das redes. No Twitter é uma conversa contínua, né? Você tá no Trending Topics por quê, né? Sempre. Enfim, tem uma história no Twitter que eu acho muito interessante, que é uma coisa também que se dedica lá. A gente fala que nós temos também essa missão de fazer letramento jurídico, né? De ajudar a sociedade a entender como é que funciona o mundo do direito e tal. E teve uma história no Twitter muito boa de um cara que contou que ele saiu com uma colega, uma menina que ele estava, enfim, né, um date ali, e foi ótimo. Ele disse, isso tudo ele contou no Twitter, tá? Eu vi no Twitter. Ele falava que foi tão bom que ele nem tentou um primeiro beijo, porque ele queria que aquilo fosse uma coisa, né, solene, né, que teria uma outra vez e tal. E que depois, no outro dia, ligou pra ela, né, e ela não atendia mais de jeito nenhum, e ela tinha saído também encantada e tal. Aí ele liga pra uma amiga em comum e fala, pô, a sua amiga não me atende mais, ontem foi ótimo, a gente foi pro cinema. Ela tinha entrado no Jus Brasil e foi ver o nome dele. E ele era advogado, portanto ele tinha 400 processos. Meu Deus! Né? Ela não olhou o processo, ela Coitado. só olhou o número, ela se afastou. Advogado sofre, viu, Enfim, gente? ele, inclusive, era uma métrica de sucesso dele, né? Porque ele tinha muito processo, trabalha muito, né? Advogado super demandado, né? E tal. Cheio de cliente. Ele não contou o final no Twitter, mas eu espero que ele tenha, né? Porque a gente, inclusive, tem um disclaimer, né, na página de nomes lá, explicando que participar de um processo, né, não é uma questão moral, enfim, acessar a justiça e tal. Mas ela ficou assustada ali, eu espero que eles tenham, né, se reencontrado. Quem sabe ele tá vendo esse podcast aí, que estejam juntos. Conta pra gente, se souber o final da história ou se estiver assistindo. Mas, enfim, é um caso de uso que não é o caso de uso que nós pensamos quando criamos o produto. O produto é feito para você acompanhar seus próprios processos. Mas, enfim, são informações públicas, né? E aí as pessoas fazem os seus usos aí para fins amorosos, comerciais, enfim, e tudo mais, né? Muito legal. E me diz uma coisa, o que vem pela frente ainda, né? Pensando em toda essa trajetória, em tudo isso que tem acontecido. O que ainda vem por aí? Óbvio, pedindo um spoiler, sim. Eu sei que muito spoiler você não pode dar, mas em que caminho está indo tudo isso? Né? Porque a gente tem a AI crescendo muito, a questão da regulação também sendo muito debatida, né? Discutida. Isso é um movimento mundial, né? Sobre utilização ética, inclusive, da IA e da IA generativa, enfim. O que vem por aí em termos de Jus Brasil? Olha, Érica, uma coisa que eu posso te dizer assim com tranquilidade, a IA generativa, ela abre um oceano de oportunidades quando você fala do mercado de informação jurídica. Porque direito é linguagem. Né? E direito é uma área em que você lida com uma quantidade de informação muito grande, né? São muitos documentos,
A gente acabou de falar de 1,2 bilhões de documentos. O Nossa. Brasil tem 80 milhões de processos, né? O Brasil, inclusive, a gente brinca, né? Nós somos o maior site jurídico do mundo. Pô, tem um pouco disso do Brasil ser um país que tem muitas, né? Muitas informações jurídicas. Que foge da curva, né? Então, assim, tentando responder sua pergunta de forma mais filosófica e inspiracional, Isso. eu acho que a IA generativa vai, de fato, transformar todas as camadas, né? Se hoje o CNJ fala do ecossistema jurídico ser intencionalmente mais acessível na linguagem e tal, a IA traz isso na bandeja. Né? Sem dúvida. Então nós vamos ter que avançar para cada vez mais não apenas ser um apoiador do advogado, mas ser um coautor com ele do seu trabalho, para que o advogado tenha mais tempo para se qualificar, para pensar no que é estratégico e para ter tempo até de livre mesmo, né, para poder ser feliz. Sim, fora do viver, né, trabalho. às vezes. Seu date do Twitter que o rapaz contou. E para que o usuário leigo, né, a pessoa que quer acessar as informações sobre o seu processo, sobre os seus direitos, na verdade, que ele tenha cada vez mais condição de ter contexto, né? A gente costuma dizer que nosso objetivo é fazer com que a conversa do advogado com o cliente seja uma conversa mais próspera, porque se Sim. todo mundo chega com mais contexto, né, e a IA generativa vai dar isso, né? E aí, do ponto de vista de spoiler, o que eu posso te garantir é que esse vai ser um ano de muita incrementação em juiziar. Esse produto foi lançado no 19 de março, né, e como fala o Marcelo Alcântara, que é o nosso CPO, ele tem um roadmap aí de entregas, né, até o final do ano. Né, isso vai ser sendo acrescido no produto o tempo inteiro, e acho que teremos um grande momento na FenaLaw, né, que é a maior feira, falando de Web Summit, de grandes eventos. Dia 22 de outubro, salvo engano, vem aí a FenaLaw. É isso aí, no Shopping estaremos lá. E nós estaremos lá também, né, no 5º andar, o stand do Jus Brasil, com a nossa grande arena, mas também apresentando lá um pouco do que evoluiu de março Sensacional, até outubro. sensacional. Porque na tecnologia, meses são anos. Anos. É na velocidade da luz, né? Na tecnologia, na velocidade da luz. Pensando aqui um pouco, só para a gente fazer um recorte para as pessoas entenderem, né? Você falou com tanta propriedade aqui da ferramenta e do que ela, mas queria que você contasse do seu papel, você Jacó, profissional dentro desta estrutura Jus Brasil, porque acho que é legal a gente mostrar isso também, né? Você não é advogado. Não, eu até fiz. Tem uma história boa, inclusive. Eu até fiz 4 semestres de direito. Olha só, sempre é tempo, junto viu? com jornalismo, porque era o sonho da minha mãe, jornalismo era o meu, eu acabei convencendo ela e fiz jornalismo. Então eu sou jornalista, no Jus Brasil eu trabalho como gerente de comunicação corporativa, nós temos uma diretoria de comunicação e experiência de marca que é liderada pelo PH, que é o meu líder, e trabalho também muito próximo do Luiz Paulo, que é um dos fundadores que trabalha com toda essa parte de relações institucionais. Então o que é que eu faço no Jus Brasil? A gente estrutura todas as estratégias de comunicação, ou seja, de relacionamento da marca do Jus Brasil com os players externos, né? E aí nos eventos corporativos, eventos do nicho de Legal Techs e Law Techs, relacionamento com imprensa, relacionamento com influenciadores, relacionamento, toda a construção da nossa narrativa digital. Então, junto ali com a liderança do PH, do Luiz Paulo e toda a minha equipe, a Carol, a Hannes, enfim, um time grande que a gente tem lá, a gente trabalha toda essa parte de comunicação de marca do Jus Brasil. O que é legal, assim, o que é muito interessante de contar aqui? O Jus Brasil é também uma ferramenta útil para jornalistas. Porque quando a gente fala de informação jurídica, é também uma informação relevante para quem produz conteúdo jornalístico. Sim. Então hoje, com muito orgulho mesmo, assim, esse é um dos filhos que eu mais tenho orgulho, a gente tem uma parceria super bacana com a Abrage, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e hoje nós temos 350 jornalistas brasileiros, né, do Tier 1, Tier 2 da imprensa nacional, usando o Jus Brasil de forma pro bono, numa parceria conosco, para poder apurar suas informações e construir, né, informação de forma profissional. Esse é um trabalho, por exemplo, que faz parte do nosso escopo lá, né, alimentar essa parceria. Muito legal, construir pontes para isso. Além da Abrage, nós temos a Lupa, o Projeto Comprova, que são fact-checking, e algumas outras redações que nos usam aí. Então essa é a forma que eu tenho de estar no mundo corporativo, mas continuar com o pezinho na redação. E o combate a fake news, né? Porque isso é puro combate a fake news. Sim, a gente costuma dizer que é, né, uma missão nossa contribuir para um ambiente de informação assertiva, confiável. Isso. Se é para nós, né, na informação jurídica, que possamos também contribuir para isso na informação vale jornalística. Todo mundo. Muito legal. Muito bom. E, Jacó, todo mundo que está participando aqui
tá fazendo um exercício de futurologia com a gente. Eu sei que você já antecipou um pouco aí do que vem, de forma filosófica, Já fez o né? convite pra Fenalol. Ele já falou da Fenalol em outubro, mas eu queria que a gente fizesse a futurologia um pouco mais para frente. Vamos imaginar que a gente está sentado aqui no Web Summit 2026, né? Foi anunciado aqui no evento que teremos mais 5 anos pela frente de Web Summit no Rio. Então, nós estamos sentados aqui em 2026. O que aconteceu nesses 365 dias? Olha, é difícil responder essa pergunta. É difícil até responder o que é que nós seremos, né? Não sei, assim, nem se eu serei ainda o que eu sou profissionalmente, porque tudo está mudando muito rápido. Agora eu vejo isso com muito otimismo, sabe? Sim, assim, de verdade. sim. Eu acho que... sabe o que é que eu acho, Érica? Assim, que o mundo vai ser mais democrático. Né? A gente fala muito isso no Jus Brasil, né? Hoje, assinando o Jus Brasil, você tem acesso a 1 bilhão de informações que, sei lá, há 20 anos atrás era limitado pela condição daquele escritório A, que conseguia comprar um banco de jurisprudência por um Meu preço Deus, caro. nem me tal. lembra. Então eu acho, assim, Érica, minha visão é de que isso vai cada vez mais, eu tô falando do Jus Brasil aqui porque é o que eu tô na cabeça, Sim, mas em sim. todas as áreas de conhecimento, que nós vamos democratizar acesso a conhecimento, acesso à informação. E eu espero, posso estar sendo um pouco otimista demais, aquele otimismo tóxico, né? Mas, enfim, mas eu acho que tem dois resultados que talvez no Web Summit 26 a gente possa constatar. Primeiro, essa democratização dos meios, né, de informação que permitem que você alavanque sua carreira, sua companhia, sua empresa, seja o que for. E o segundo, esse eu acho que é um otimismo quase utópico, é que essas ferramentas e soluções cada vez mais assertivas, avançadas, né, elas nos deem mais tempo livre. Esse eu tenho muita dúvida. Esse é bom, hein? Tá? Porque tá pensando no meu eu aqui, eu não sei se eu gostei. vou conseguir. Mas acho que a gente tem que se provocar isso, Também sabe? acho. Eu gostei. Eu quero estar aqui para comemorar com você Acho em que 2026. Timóteo também vai ficar feliz com essa parte. Exato, tempo pra ficar com o cachorro, tempo pra ir no parque. Porque senão a gente tá criando coisas, né? Porque essa grande... a IA generativa faz por nós algumas coisas. Enfim, eu não tenho a menor dúvida que ela não substitui ninguém, sabe? Que nós não reciclaremos. Eu sempre falo que ela encurta caminhos. Exato. Ela te dá agilidade e um dos objetivos é para isso, é para você viver, ter tempo às livre. Às vezes eu falo isso, é uma consequência da IA generativa no direito. É o advogado poder sextar de vez em quando, né? Ter mais tempo livre, né? De vez em quando. Eu gostei de vez em quando. Porque, enfim, a gente sabe que a rotina do profissional autônomo, né, que é a maior parte dos advogados do Brasil, é uma rotina muito extenuante, muitas horas de trabalho. Então, essa é uma expectativa que eu tenho, assim. Não sei se nós, humanos, teremos condições de lidar com isso. Mas eu espero, por exemplo, que eu, inclusive, esteja aqui falando, olha, Érica, eu tô mais tranquilo, eu tô indo mais pro parque, tô indo mais pra Salvador, enfim. Olha que delícia! Então a gente tem um encontro marcado em 2026, né? Bom saber que vai ser no Rio, não tava, você me deu essa informação boa. Foi anunciado aqui, mais 5 anos de Web Summit Rio. Muito bom. Então estaremos todos aqui para ver esse vídeo de novo, entender o que a gente acertou, o que a gente não pensou, e que a gente tenha muita coisa boa para contar e comemorar nesses 365 dias, que essa seja uma conversa de muitas que a gente vai ter e que a gente não precisa esperar 1 ano para ter a próxima, como você falou, vocês já vão para a Fenalol medir resultados de uma ferramenta que saiu agora em março, então com essa dinâmica toda, nosso microfone vai estar sempre aberto para você, para contar os avanços dessa e de outras frentes que vocês atuem. Nós somos fãs da ferramenta, né? Utilizamos. Então, quero agradecer mais uma vez por esse bate-papo com você. Muito obrigada, Jacó, e até a próxima. Obrigado a todos vocês, obrigado, Érica, Manu, foi um prazer, foi um papo ótimo. Fica o convite de fato para a Fenalol, vamos ter uma arena lá de conhecimento, vocês serão super convidadas para a gente conversar lá, inclusive. Essa arena é gratuita, né? É muito legal, é muito legal. No 5º andar, a arena esse ano vai ser maior, dando aqui um spoiler, vai ser um lugar ainda com mais... Tá cada vez maior a Fenalol, né? Vai ter brinde, vai ter lugar instagramável, vai ter tudo, né? O nosso podcast tem auditório, você percebeu, né? O auditório tem uma galera assistindo a gente. O auditório pergunta. Enfim, mas é a interatividade, né? Obrigado pelo convite, foi ótimo. Pessoal. E vamos aqui para o final de Web Summit aí, esquentar a cabeça. Web Summit é isso. Isso aí. Bom, para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua audiência. Você pode seguir a gente, acompanhar esse episódio e outros episódios das nossas 7 temporadas no nosso canal no YouTube, por vídeo, em videocast, e nas plataformas de áudio, no Spotify, no canal do Conectando Mentes Curiosas. Espero você. Até a próxima. Até já. Tchau, tchau.